Será que você consegue ler e entender essa frase aqui em inglês? A frase é: Among the passengers, there were some who were returning from abroad. E aí, entendeu? Não entendeu? Vou te explicar. Primeira parte da frase está escrito among the passengers. Isso significa entre os passageiros. Essa palavrinha do começo, among, significa entre, mas não é entre no sentido de entre duas coisas. Quando você fala entre a mesa e a cadeira, aí você usa a palavra between, que é entre duas coisas. Agora, quando tem um monte de passageiros, um monte de coisa, aí você está falando entre essas coisas, no sentido de no meio dessas coisas, né? Uma dessas coisas entre mais coisas, aí você usa a palavra among. Então, among the passengers significa entre os passageiros. Tinha um monte de passageiro, está se referindo a alguns passageiros ali entre os muitos passageiros. Segunda parte vai falar there were. Essa parte, there were, eu quero que você aprenda isso aqui, essa estrutura, como se fosse uma palavra só. Não precisa se preocupar o que é there, o que é were. Existe a palavra there sozinha? Existe. Existe a palavra were sozinha? Existe. Mas existe uma outra palavra, uma outra estrutura do inglês que é there were. E você vai aprender isso como se isso fosse uma palavra só. E o sentido de there were é existiam. Você pode traduzir também como havia, como tinha, mas existiam muitas pessoas. There were many people. Existiam muitas maçãs. There were many apples. E assim por diante. Eu quero que você aprenda aqui o there were. Existiam, ok? Parte número 3, some who were. Aqui, 3 palavrinhas. Some who were significa alguns, no sentido de algumas pessoas, alguns que estavam. Some who were. Alguns que estavam. Vejam vocês aqui que a gente tem were com sentido de estavam, que é diferente da parte 2 que eu expliquei para vocês, que era o there were, que era uma outra estrutura que significava existiam. Então, por isso que tem hora que tem que aprender a palavra solta, tem hora que tem que aprender a estrutura. There were, aprende como se fosse uma palavra só. Existiam. Some who were, 3 palavras. Alguns que estavam. E aí, quarta parte da frase, returning from abroad. Super simples. Retornando do exterior. Abroad, muita gente não conhece essa palavra, significa exterior. Exterior no sentido de fora do país. Ou seja, estavam returning from abroad, estavam retornando do exterior. Retornando de fora do país. Esse é o sentido, retornando do exterior. Agora vamos juntar as 4 partes da frase para recapitular e entender todo o sentido. Among the passengers, entre os passageiros, there were, existiam, some who were, alguns que estavam, returning from abroad, retornando do exterior. Among the passengers, there were some who were returning from abroad. Entre os passageiros, existiam alguns que estavam retornando do exterior. E aí, curtiu a mini aula de inglês? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo e seguir o nosso perfil para receber mais mini aulas e mais dicas diárias de inglês.